O grupo Animadas apresenta O Medo Dentro de Nós, produzido por Renata Andrade, Giovana Casama, Maria Eduarda Barcelos, Kiara Xavier, Sara Giovanna, Sofia Leopati. Mesmo antes do grupo escolher uma emoção dentre as opções, já tínhamos em mente que queríamos fazer algo relacionado a terror devido a todos os integrantes do grupo serem fãs do gênero, facilitando a escolha do tema em si, o desespero. Tendo o tema definido, passamos a discutir sobre como abordá-lo. Decidimos mostrar uma situação comum que pode ser facilmente relacionada ao sobrenatural e ao terror, apesar de poder acontecer com qualquer um a qualquer momento. Com isso, através de pesquisas sobre paralisia do sono, podemos nos aprofundar no assunto e começar a montar a história sobre uma mãe que precisa proteger seu bebê de uma criatura que só existe em sua cabeça. A proposta do projeto indisciplinar desse semestre é produzir um curta que aborde o tema acting e mensagem junto do subtema escolhido pelo grupo dentre os sugeridos. Com isso, um de nossos objetivos foi utilizar o acting para transmitir o sentimento de desespero vivenciado pela personagem mãe ao decorrer da animação, colaborando para o desenvolvimento da história e mensagem que ela passa. O objetivo da nossa animação é utilizar uma situação comum como o estresse e a paralisia do sono para passar para o público a sensação de desespero que a personagem protagonista experiencia e mostrar como situações desesperadoras podem estar presentes na vida real. Além disso, queríamos mostrar como, mesmo diante dessas situações, conseguimos criar coragem para enfrentar nossos medos, mesmo que estejam dentro de nossas cabeças, para proteger algo que amamos. As pesquisas foram feitas de acordo com a direção que queríamos que a história seguisse, ou seja, buscamos sobre emoções, paralisia do sono, diversos tipos de sonhos, sobre a sensação de desespero em si, sobre o acting também, que é muito importante para a expressão de sentimentos dentro da narrativa. O desespero, que é o nosso tema base, é o sentimento de desânimo e incapacidade de lidar com alguma situação. Sabendo disso, precisávamos encaixar essa situação na história de forma coerente. A maneira decidida pelo grupo foi através de uma paralisia do sono que transita para um sonho vívido. Existem várias etapas de sono, e os sonhos acontecem durante o sono REM. Ainda não se sabe ao certo a razão de sonharmos, mas existem muitas teorias que falam sobre isso. Dentro de um sonho, seu cérebro não cria novas imagens, e sim usa tudo que já foi captado por ele de uma forma específica para que seu sonho tenha algum contexto e o mínimo de sentido. Todas as pessoas sonham, mas a maioria delas não se lembra de nada que sonhou e por isso pensam que não tiveram sonho algum. A paralisia do sono é um distúrbio que ocorre quando a pessoa acorda em meio ao estágio REM. Isso causa uma espécie de bug no cérebro, onde apenas parte dele estão ativas como se a pessoa estivesse acordada. A paralisia do sono pode vir acompanhada de alucinações ou não. Geralmente acontece logo antes da pessoa acordar, mas em alguns casos pode acontecer logo antes dela voltar a dormir profundamente e ter sonhos comuns. Depois de fundamentar o conteúdo principal da história, foi preciso estudar como os personagens transmitiriam isso. Assim, usando o acting. O acting é resumidamente a atuação dos personagens animados. Para fazer isso, é necessário entender todo o contexto da personalidade do personagem, para assim saber como ele vai se expressar, porque essa expressão tem que ser bem clara, às vezes até um pouco exagerada, para que todo mundo que esteja assistindo a animação entenda muito bem o que está acontecendo e o que o personagem está transmitindo. E depois da gente adquirir esses conhecimentos mais importantes, a gente definiu o conceito da história. Na animação, a personagem experiencia o desespero através de uma situação real e comum, a paralisia do sono, tornando mais relacionável e mostrando como situações desesperadoras estão presentes na vida real. Durante essa alucinação, ela também é assombrada pela personagem criatura, que é a personificação de seu próprio medo. O título da animação, O Medo Dentro de Nós, faz referência ao conceito apresentado na animação de que, às vezes, o que nos traz tanto desespero não é real, está apenas dentro de nossas cabeças. O curta-metragem de animação Medo Dentro de Nós apresenta um roteiro em que desenvolve uma narrativa psicológica e aborda questões que permeiam a mente humana, quando esta é colocada diante do medo, da angústia e da solidão, além de trazer à tona questões que permeiam a insegurança do mundo materno, afetivo e humano. O projeto interdisciplinar semestral conta a história da personagem mãe, que se vê no limite emocional e físico ao cuidar de seu filho sozinha. Tudo isso gerou uma crise de paralisia do sono, em que seu medo se personificou em uma criatura que ela acredita querer pegar seu bebê. A narrativa aborda o desespero através da personagem mãe, que durante uma crise de paralisia do sono, encontra-se diante da personificação de seus medos e angústias, a criatura. Sua primeira crise ocorre quando o choro de seu filho começa, logo após a criatura ter saído de seu quarto. E a partir desse ponto da história é gerada a premissa dramática, em que a mãe enfrentará todos os obstáculos para proteger seu filho, apesar de se encontrar no estado emocional de desespero. Após isso, a personagem passa por dois conflitos. O primeiro deles é quando a mãe, tentando chegar até seu filho para protegê-lo, entra em um loop dentro de seu quarto, e por não saber mais o que fazer, senta-se em sua cama e é engolida por ela, assim, caindo em um vazio, e depois no quarto de seu filho.
O segundo conflito acontece quando a mãe cai no chão do quarto de seu filho e percebe que todo ao seu redor está ampliado, além de o berço encontrar-se vazio. A mãe entra em pânico, pois não achara seu filho, até que o choro volta e ela percebe que o som vem de dentro da casinha de bonecas. Então, ela vai até lá. O clímax da animação ocorre quando ela entra na casinha de bonecas e está de volta ao quarto do filho, encontrando a criatura ninando seu bebê. E ao tentar se aproximar, a criatura olha para ela profundamente e pede silêncio. Depois, este ser se levanta, coloca calmamente o bebê no berço e vai em direção da mãe, se aproximando cada vez mais e lentamente levando sua mão ao encontro do rosto da personagem, até escurecer a visão dela. A última cena mostra a mãe de volta em seu quarto, deitada e paralisada. Ela se dá conta de que está vivenciando mais uma paralisia do sono. Com a história já definida, o storyboard nos ajudou a pré-visualizar nossa animação, mesmo quando nosso roteiro não estava finalizado. Conforme fomos avançando na construção desse storyboard, foi possível ver melhor o timing e, através de monitorias e ajuda dos professores, foi possível ver fatores que poderiam ser melhorados, como, por exemplo, enquadramentos. Isso também nos ajudou a perceber que uma cena da nossa animação poderia ser retirada, pois não trazia relevância na história. Assim, deixamos só o essencial. Os concept art do curta nos ajudaram a definir enquadramentos, características, traço, paleta de cores e tom da animação, permitindo que visualizássemos melhor personagens, cenários e até cenas específicas. Nos concept de cenário, fizemos alguns rascunhos baseados nas ideias que tivemos nas reuniões, sem ter um enquadramento definido, apenas imaginando como cada cômodo seria em uma visão mais ampla. Assim, podíamos visualizar melhor cada cenário e elementos presentes em cada um deles. Nesses concepts, exploramos o traço e formas que poderíamos usar, chegando ao conceito de distorção presente nos cenários durante a animação. Durante as reuniões, discutimos que características poderiam combinar com cada personagem e cada integrante produziu diferentes modelos de como a mãe e a criatura poderiam ser, permitindo que pudéssemos selecionar características que funcionariam melhor nos personagens e alterar elementos que não gostamos. Assim, escolhemos as cores, traço, características e formato dos personagens. Nos concept arts focados no personagem, desde o início usamos cores claras para a mãe e o bebê, que contrastavam com um fundo. A mãe foi retratada com cabelos bagunçados em diferentes penteados, olhos cansados ou assustados e diferentes modelos de pijama desde o início. Quanto à criatura, a cor de seu traço variava entre preto e branco. Apesar de usarmos majoritariamente o traço preto, que se misturava com o escuro do fundo e passava a impressão de real e perigoso. Dentre as características presentes desde o concept estavam a altura, as mãos com dedos longos e a aparência esquelética. Nos cenários, optamos por fazer cômodos assimétricos com linhas tortas. Tanto as linhas dos objetos quanto as das paredes dos cômodos não são paralelas em relação às outras, formando diferentes angulações por estarem inclinadas em diferentes direções. Assim, pudemos criar uma sensação de distorção dentro da paralisia do sono vivenciada pela mãe. Além disso, o que vemos nos cenários não contém todos os elementos que existem na realidade, pois quando ocorre a paralisia, mesmo que estejamos em um ambiente conhecido, as alucinações não apresentam todas as informações reais, contendo somente alguns elementos existentes e criando outros que não existem. O quarto da mãe possui duas portas opostas uma à outra e sua cama. A porta da esquerda leva ao corredor, que dá acesso ao resto do apartamento. Já a porta direita dá acesso ao banheiro. Entretanto, ao sair e entrar por essas portas, a personagem fica presa em um looping. O quarto do bebê tem duas versões, uma ampliada e outra em tamanho real. A versão ampliada é a primeira a aparecer, quando a mãe está em tamanho reduzido, e o berço, os cubos alfabéticos e a casa de bonecas, que está do lado oposto ao berço, estão com proporções irreais. Na versão em tamanho real, os mesmos elementos do cenário anterior estão presentes, porém temos uma visão diferente deles. Com isso, conseguimos ver uma cadeira de balanço e o berço por completo. A mãe chega nessa versão do quarto após adentrar a casinha de bonecas de proporção irreal que encontra no quarto distorcido de seu bebê. Após a finalização dos cenários, decidimos adicionar mais traços para dar o efeito de rabisco e se encaixar no estilo pencil teste. Nossa personagem protagonista é a mãe. Ela é uma mãe solteira de 26 anos que teve seu primeiro e único filho recentemente. Sem apoio de amigos ou família, ela precisa cuidar de seu bebê sozinha, o que causou um nível elevado de estresse, provocando as paralisias do sono. A personagem tem medo constante de não conseguir cuidar e ajudar seu bebê, e esse medo a persegue em seus pesadelos e crises de paralisia do sono. Apesar desse medo, ela enfrentaria qualquer coisa para proteger seu filho, assim como faz durante o curta, mostrando sua força e coragem. No design de personagens da mãe, usamos formas base redondas e traços mais suaves e arredondados, com o objetivo de sua aparência ser mais amigável e inofensiva. O quadril dela é mais largo e a barriga mais evidente, tanto para ornar com essas formas redondas, quanto para indicar um corpo de pós-parto.
Seu cabelo é preso em um coque bagunçado e seus olhos possuem olheiras marcadas para indicar seu cansaço e seu estresse. E sua roupa é um pijama modelo macacão. O personagem bebê tem por volta de 6 ou 7 meses. Como ainda é muito novo, sempre tinha dormido no quarto da mãe. Na animação, é o primeiro dia do bebê dormindo em seu próprio quarto, o que causa mais insegurança e ansiedade na mãe, por estar deixando o bebê sozinho pela primeira vez. Assim como a mãe, o bebê possui formas arredondadas para indicar sua aparência amigável e inocente. A roupa que ele usa é uma manta enrolada em seu corpo. Ela assombra a mãe em seus pesadelos e crises de paralisia do sono e representa o seu medo. Diferente do restante dos personagens, a criatura possui formas base triangulares, com várias partes de seu corpo mais pontudas ou afiadas. Essas formas são mais relacionadas ao perigo, e é essa visão que a mãe tem desse personagem. Outra diferença entre a criatura e a mãe e o bebê é a cor de seu traço. Usamos a cor preta para a criatura se misturar mais com a cor do fundo e ser mais relacionada ao escuro, se diferenciar dos personagens da vida real da mãe e se apresentar como algo mais irreal e perigoso. A trilha sonora foi feita pelo Henrique Lazar. Como não há falas, focamos mais em uma música que pudesse trazer essa sensação de suspense e mistério, complementando a animação. Para a sonoplastia, procuramos o som na internet sem copyright, porém, como não achamos todos os necessários, fizemos as outras sonoplastias que precisavam. Gostaríamos de agradecer a todos que participaram do projeto e que nos ajudaram a produzi-lo, guiando-nos durante toda a trajetória facultativa desse semestre. Obrigada, Fernando Barbosa, Giovanna Policarpo e Thiago Eugênio, por todo apoio, atenção e consideração que tiveram ao compartilhar o conhecimento de vocês conosco e guiar-nos durante esse semestre. Agora, estaremos de volta com a animação e obrigado por assisti-la.